Gravação iniciada, presidente. Bom, vamos iniciar os julgamentos da sessão do dia 20 de outubro, período das 14 horas, primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Para essa sessão serão julgados os itens 43 a 68 da pauta, mas em razão da preferência para os processos em que foram solicitados participação, nós vamos iniciar com o item 58 e 59 da pauta, pois nesses haverá sustentação oral pelo Dr. Tiago Barbosa Vanderlei. Os itens 58 e 59 são da Mundial Açúcar e Álcool. Pode convocá-lo. Apoio. Ok, presidente, para a convocação agora. Alguém pode me mandar o voto aí pelo WhatsApp? Porque eu não estou conseguindo entrar na pasta T. Você me manda, Márcio? Presidente, mando sim. Eu também não estou conseguindo acesso à pasta T. Eu não estou entrando nela, não. Não, para mim também não. Tentar. Eu consegui. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Eu vou desligar o computador aqui para ver se volta. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutor. Pode. Mara, enviei no grupo, tá? Doutor Tiago, pode habilitar a câmera? Ah, claro. Eu enviei o final 56, que é o processo que eu vou relatar. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, presidente. Nós vamos iniciar, então, os julgamentos dos processos no qual o senhor será o patrono e terá o tempo para a sustentação oral. Só confirma, somente os da Mundial, os itens 58 e 59 da pauta, é isso mesmo? Isso. Na verdade, os processos que são do item 58, 59, 61, 62, 63 e 67, eles versam sobre a mesma matéria. Então, a sustentação oral ela se destina a esses itens. Embora sejam relatores diferentes, processos são trimestres diferentes de uma mesma matéria. São glosas de piscofins da cumulatividade na produção de açúcar e álcool. Tá, mas ok, é que a razão social que aparece no e-processo são diferentes, exato. Ok, mas a sustentação oral será a mesma para todos? Sim, é o mesmo item, inclusive o termo de verificação fiscal ele tem a mesma numeração. Então, ok, tá certo, entendi. Então nós vamos começar pelo item 58. 58, final 56, né? Item 58, processo final 2010-56. O relator fará, então, a leitura do relatório, aí logo após o senhor terá o tempo para a sustentação oral. Muito obrigado. Enquanto isso, eu peço que todos mantenham os microfones desligados para evitar interferência. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Vou iniciar o voto. O relatório, né? Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. Trata o presente processo de análise do CRES-PIS não cumulativo vinculado às receitas de exportação do terceiro trimestre de 2006, no valor de R$ 157.745,54, solicitado através do pedido de ressarcimento PER final 6489,
totalmente utilizado na declaração de compensação final 5534. Analisando o pedido, a Seção de Orientação e Análise Tributária, SAORT, da Delegacia da Receita Federal de Bauru, emitiu o despacho decisório SAORT 603 de 2011, por meio do qual foi reconhecido parcialmente o direito creditório no valor de 46.782,17 e homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. A empresa incorporadora, COSAN S.A. Indústria e Comércio, foi cientificada do despacho decisório SAORT 603 de 2011, bem como do termo de verificação fiscal de folhas 266 a 311 e documentos em anexo em 23 de agosto de 2011, e apresentou em 21 de nove de 2011 manifestação de inconformidade cujo conteúdo é resumido a seguir. Preliminarmente, a interessada faz um breve relato dos fatos e argumenta que a decisão recorrida não merece prosperar, discorre sobre a não cumulatividade, defende que a Lei 10.637 de 2002 não conceitua insumo, devendo-se, portanto, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar número 95 de 2002, utilizar-se de sentido comum do vocábulo. Alega que as instruções normativas 247 e 404 inovam na ordem jurídica quanto ao conceito de insumo e, por esse motivo, elas contêm vício de ilegalidade. A seguir, vou apenas mencionar as rúbricas, né, que foram alvo do debate do litígio aqui em relação aos créditos do insumo. Então, temos aqui bens utilizados como insumos. A interessada defende, primeiramente, a apropriação do crédito sob faturamento operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool. O item 2, dos serviços utilizados como insumos. O item 3, das depreciações. O item 4 traz questões de aluguéis. No 5, das despesas com arrendamento agrícola, despesas com exportações. Alega também que a apropriação de crédito sobre as despesas com estadia encontra amparo no artigo 3º, inciso 9 da citada lei. Por fim, diz que não se conforma com a glosa relativa às despesas com exportação por proporcionalidade, porquanto tal exclusão vulnera a não cumulatividade do PIS e da COFINS, como acima elucida os fatos relatados pela recorrente. Em conclusão, a interessada requer a reforma da decisão recorrida para o fim de reconhecer o valor total solicitado, mantendo-se, obviamente, o direito creditório já reconhecido. Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba julgou improcedente a manifestação de inconformidade no acórdão de folhas 380 a 396 e a decisão foi assim emendada. Bom, transcrevo. Insatisfeita com a decisão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, no qual argumenta posicionamentos do CARF, no sentido de dar créditos nas glosas realizadas pela fiscalização, bem como o posicionamento recente do STJ na sistemática de recurso repetitivo. Como prova, juntou laudo técnico sobre a cadeia produtiva da indústria sucroenergética nas folhas 465 a 615. É o relatório, presidente. Obrigado. Doutor Tiago, pode iniciar a sua sustentação. O senhor teria o prazo de 15 minutos, mas havendo necessidade, em razão da quantidade de processos, pode ser estendida. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os demais conselheiros. Eu acredito que 15 minutos é mais que suficiente para fazer a sustentação referente a todos os casos. Essa é uma matéria que não é nova para a turma, os conselheiros apreciam ela todos os meses, praticamente, principalmente em matérias
referentes a outros processos administrativos da COSAN. Infelizmente, como as sessões agora não são mais presenciais, nós não podemos acompanhar o que foi decidido em matérias similares, né, de outros patronos. A própria COSAN tem esse processo com alguns escritórios, né, além do nosso. Então, certamente é uma matéria já conhecida. Então, eu vou aproveitar o meu momento de sustentação oral para destacar alguns pontos específicos com relação a esse processo. E a glosa é a mesma em todos os demais, como eu havia dito no início. Inicialmente, é importante ressaltar que a glosa dos créditos de PIS, deste processo e dos demais, da sequência dos itens, ela se fundamentou no conceito restritivo da IN, da 247/02 e da 404, aquele conceito que era demasiadamente restritivo e não avaliava o processo produtivo como um todo. Com base nas INs, a Receita Federal ela desconsiderou toda a etapa agrícola do processo produtivo de açúcar e álcool. Ou seja, a parte desde da concepção em laboratório, das sementes, das mudas, do plantio, a maior parte dos dispêndios para o processo produtivo de açúcar e álcool foi integralmente desconsiderada pela autoridade fiscal. Essa glosa já foi revertida em diversos julgados, inclusive desta turma, razão pela qual a recorrente pleiteia que essa glosa seja revertida, ou seja, toda a glosa referente à etapa agrícola, na qual foi demonstrada a pertinência no processo produtivo do açúcar e do álcool, inclusive juntando um laudo detalhado da Exalc, que demonstra a necessidade, desde a concepção das mudas, do plantio, do transporte das mudas até os locais de plantio, de todos os herbicidas, inseticidas e cuidados que tem que ser feito com a plantação, isso se mostra imprescindível para o processo produtivo da recorrente de produção do açúcar e álcool, a razão pela qual essa glosa não merece ser mantida, seguindo aí os demais julgados dessa própria turma. Eu gostaria de considerar aqui um ponto, além da desconsideração da etapa agrícola do processo produtivo do açúcar e álcool, da cadeia sucroenergética, houve também a glosa do arrendamento agrícola, ou seja, para que seja realizada a plantação da cana-de-açúcar, a COSAN, a recorrente, ela aluga, faz o arrendamento das terras nas quais é realizado o plantio da cana-de-açúcar. Esse aluguel já foi debatido tanto pela Câmara Superior como por essa própria turma, de que o aluguel de terras ele se enquadra no conceito de aluguel de prédio, que é o que consta no artigo 4º da 10833. Ou seja, tudo isso está focado no conceito jurídico de prédio. Por quê? O vocábulo prédio, ele designa tanto um terreno com edificação como sem. Então, já foi determinado pela própria Câmara Superior, tanto pela Câmara Superior como pelas câmaras baixas, que o vocábulo prédio, no sentido jurídico, ele engloba também um terreno sem construções, a razão pela qual as terras que são arrendadas, ou seja, alugadas para o plantio de cana-de-açúcar, elas devem conferir o direito ao crédito de PIS e COFINS com base no artigo 4º da Lei 10.833. Uma outra rubrica sobre a qual recaíram as glosas e cuja matéria já foi debatida na Câmara Superior e também nas câmaras baixas, diz respeito ao transporte, tanto na aquisição de matéria-prima, como o transporte dos empregados que vão executar o seu trabalho nas áreas mais distantes, nas áreas agrícolas. A aquisição e o dispêndio com esse transporte já foi matéria de outras decisões dessa turma, na qual foi identificado que isso configuraria um insumo para a produção, ou seja, um dispêndio necessário para que o processo produtivo ele seja realizado. Tanto o transporte de matéria-prima, como o transporte entre estabelecimentos, que é o transporte denominado intercompany. Por fim, eu gostaria também de destacar que os dispêndios com manutenção de máquinas e veículos, ou seja, as mangueiras, os filtros, os rolamentos, todo aquele material de manutenção que está vinculado às máquinas e veículos utilizados no campo, ou seja, dentro do processo produtivo do açúcar e do álcool, eles merecem ter a glosa revertida, tendo em vista que a matéria já foi abordada por diversas vezes e esse dispêndio é classificado como um insumo dessa atividade produtiva.
Apenas para fechar a sustentação oral, destacando os itens principais, que já foram analisados muitas vezes pelos senhores conselheiros, eu destaco aqui que, apesar de a glosa sobre materiais de laboratório ela parecer estranha ao processo produtivo, uma vez a gente está falando aqui de açúcar e álcool, uma atividade que começa no campo e vai para uma decomposição química para que se transforme aquela cana-de-açúcar em açúcar e álcool propriamente dito. Esse processo produtivo ele inicia no laboratório, onde as mudas da cana-de-açúcar elas vão passar por testes genéticos e ter uma melhor adaptação ao solo. Então, há aí uma considerável despesa da recorrente que está absolutamente ligada ao desenvolvimento das mudas da cana-de-açúcar que vão ser utilizadas como core do seu processo produtivo, razão pela qual também não devem ser mantidas as glosas sobre material de laboratório. Eu me coloco à disposição dos senhores para eventual esclarecimento de fato com relação tanto a esse item como aos demais, tendo em vista que a glosa desse processo ela abarca todos os itens dos demais posteriores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Obrigado, relator e demais conselheiros. Fica à disposição. Obrigado. Pode ir ao voto, conselheiro Márcio, e caso assim o queira, pode estar resumindo aqueles itens que é de já de conhecimento da turma e principalmente aqueles que diz respeito a decisões já tomadas pela turma em processos da mesma cliente ou de empresa também no mesmo ramo de atividade. Perfeito, presidente. O recurso voluntário tempestivo preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade. Não há preliminares a serem apreciadas. Então, me permita não ler aqui o conceito de insumo, que já é conhecimento bem vasto de todo o colegiado, também do patrono. Também trago pontos para ser elucidado em relação a questões processuais, no qual eu também não vou pular aqui e partir direto para os itens. Começando aqui, tem uma preliminar aqui nesse caso aqui, que eu tratei como preliminar, que é o item da improcedência do fundamento do acordo com base nas INs 247 e 404, necessidade de anulação da decisão. Então, trata de preliminar de nulidade, que não merece ser acatada, tendo em vista que o posicionamento desta relatoria já está ancorado no posicionamento judicial que relativiza os conceitos impostos pelas INs 247 e 404. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão em respeito ao princípio da utilidade processual, já que os julgamentos realizados pelo CARF estão em consonância com o entendimento do STJ, que ampliou o conceito de insumos no crédito do PIS e da COFINS, conforme inicialmente relatado. Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade. Glosa de crédito sobre bens e serviços utilizados como insumo. Márcio, nesse item já é mérito. Tá, esse 111.2 já é mérito. A preliminar já encerrou, é isso? É porque esse item ele tratou como preliminar. Ok. Por isso que eu coloquei preliminar esse item e o demais aqui. Esse outro também que eu vou me pronunciar. Glosa de crédito sobre bens e serviços utilizados como insumo. Sobre este tópico, o recorrente destaca as rúbricas que pretende ser creditada com as seguintes palavras. Trecho do recurso voluntário. Sendo assim, basta uma leitura profictória do termo de verificação fiscal para constatarmos que resta eivada de ilegalidade a glosa efetuada pela autoridade fiscal sobre os bens e serviços utilizados como insumo e descrito no item 6 do citado termo. Aí ele
discrimina as rúbricas. Conforme demonstraremos adiante, todos os bens e serviços descritos fazem parte do processo produtivo. No caso concreto, as ferramentas operacionais, materiais elétricos, bem como os serviços de manutenção, são dispensáveis durante o processo produtivo. No termo de verificação fiscal, que assim foram descritos, tem aqui os itens, em que pese que a recorrente ter enfatizado que todos os bens e serviços devem ser tratados como insumo indispensáveis à atividade da empresa, cumpre destacar, mais uma vez, que o conceito a ser seguido não generaliza que todas as despesas suportadas pela empresa devem gerar crédito. Por essa razão, cabe fazer a análise casuística sobre os termos de essencialidade e relevância na atividade fim da empresa. Então, partindo dessa premissa, podemos analisar cada uma das glosas conforme descrita acima. Então, aqui, herbicidas e inseticidas, aquisições de herbicidas, boral, mitubuzin, inseticidas, cotesias, flavipes, produtos aplicados na lavoura da cana-de-açúcar. Sobre esse insumo, filio-me a entendimento, abaixo transcrito, de que faz parte da cadeia produtiva, sendo essencial à atividade fim da empresa, visto que no laudo técnico é descrito a sua pertinência dentro do processo produtivo. Transcrevo trecho do acórdão 3401.006.850 do conselheiro Oswaldo Gonçalves. Nesse contexto, entendo por reverter a glosa de despesa com fertilizantes e herbicidas. Esse é o primeiro item, presidente. A gente vai seguindo, no final a gente faz um batimento do que foi mantido, que foi glosado. Como é que vai ser? Ou vamos por item? Eu acho que pode ir por item. Tá, eu também acho. Então vamos lá. Esse item a gente tem, acho que já enfrentou e concede o crédito. Elcio, Leonardo, Acompanho. Mara, Acompanho. Laércio, Acompanho. Marcos, Acompanho. Pedro, Também acompanho. eu também. Perfeito. Segue. Revenda de cotesia flavipes, alimentações, compra de carne suína e rúcula. Sobre essa despesa, apesar da recorrente incluir no título do recurso, não detalha as razões pelas quais deveria dar crédito, e nem poderia, visto que em nada se relaciona com o processo produtivo, no meu sentir, bem como não está previsto na legislação. Sendo assim, por ser incabível nos termos do que preconiza a lei, mantenho a glosa da despesa com alimentação, especificamente no que diz a compra de carne suína e rúcula. Ok. Elcio, Leonardo, Mara, Laércio, Marcos. Eu estou vendo, pelo sinal a gente está... O doutor está vendo pelo sinal, né? Doutor Pedro. Acompanho. Eu também. Então, nesse item foi negado. Okay. Combustível. Aquisição de óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões e máquinas agrícolas. E gás liquefeito de petróleo, 13 quilos. A fiscalização tratou a glosa da seguinte forma. Trago o trecho do termo de verificação fiscal. Veja que a glosa trata de combustível utilizado em veículos e máquinas agrícolas. Nesse sentido, comungo do mesmo entendimento proferido no acórdão 93.03.008.304, de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças, no qual transcrevo. Dentro dessas razões, voto por reverter as glosas relacionadas ao combustível
comprovadamente utilizado dentro da etapa agrícola. Ok. Alguém discorda? Parece que todos concordam. Eu também. Então, combustível, até agora, unanimidade. Próximo, insumos industriais. Perfeito. Compras de produtos químicos, glosados às aquisições de produtos químicos utilizados no tratamento de água para caldeira e na torre de resfriamento. Nesse ponto, dado a atividade fim da empresa, entendo que a utilização dos produtos químicos são essenciais e relevantes. Nesse mesmo sentido, cito o acórdão 32.01.005.304, de relatoria do conselheiro Paulo Duarte Moreira, ilustre presidente, no qual transcrevo trecho. Assim, entendo por reverter a glosa relacionada aos produtos químicos utilizados no tratamento de água de caldeira e torre de resfriamento. Ok. Alguém discorda da reversão da glosa? Também não. Materiais de laboratório. Bens utilizados na análise química da cana-de-açúcar e outros procedimentos laboratoriais, como equipamentos para laboratórios, balão de vidro, papel filtro, pipeta, funil, bastão, agulha, copos, algodão, etc. E produtos químicos, essencialmente ácido clorídrico, cromato de potássio e ácido sulfúrico. Sobre o tema, há entendimento no CARF quanto à possibilidade de crédito conforme se verifica no acórdão 32.01.005.725, relatoria do conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, no qual transcrevo. Neste contexto, voto por reverter a glosa de custo relacionado a gasto... Opa, conselheiro. O conselheiro Elcio acabou de informar que caiu a... Opa, desculpa. Tá, ok. Vamos aguardar. Travou. Vamos aguardar. Acho que esse fellow Jitzer é o conselheiro Elcio, que deve estar no celular. Estão me ouvindo? Sim. Vou seguir no celular, a luz caiu aqui. Tá. Voltou, mas até tudo reprocessar, né? Então, conselheiro Elcio... Paulo, falta voltar. Ok. Esse item que você já está lendo, ô Marcos, eu já li, tá? Então, tá ótimo. Não se preocupe. Ok. Todos de volta? O Elcio acabou de cair. É interessante que quando ele falou caiu, o meu caiu também no mesmo instante. Aqui caiu a internet. Vamos retomar. Elcio voltou, né? Tá. Nós estávamos no item materiais de laboratório, você já tinha lido, acho que quase todos. Não, já tinha lido. Sim. Agora estão insumos industriais. Eu já li esse item, então por minha conta está ok. Não, insumos industriais já foi. É materiais de laboratório que você já estava. Perfeito, materiais de laboratório, perfeito. É isso também mesmo. Já li, sem problema. Eu também. Então, nesse item, voto por reverter a glosa. Tá, alguém discorda?
Então, também segue, esse aí também está sendo revertido a glosa por unanimidade. Ferramentas operacionais: brocas, fresa macho manual, de ácido rápido, carriol para uso geral, materiais elétricos, cabos, lâmpada, fuzil, conectores, chaves, fios, baterias, terminais, resistência, materiais de expediente, cartucho de tinta, tudo isso estava no mesmo item. Todos esses itens de ferramentas operacionais, materiais elétricos, materiais de expediente, materiais de manutenção, com relação, e materiais de manutenção civil. Com relação às glosas efetivadas em despesas incorridas no chamado setor agrícola, a recorrente... Tem alguém? É que eu ouvi um barulho. A recorrente tratou de todas elas no mesmo tópico, e dessa forma também irei me manifestar. Em uma manifestação da recorrente constam razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos como insumo, sendo, de certo modo, genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e individualização devida na questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos no seu processo produtivo. Assim, ante a ausência de prova, não há como se definir o pleito recursão em tal matéria, sob a necessidade do contribuinte provar ou demonstrar que o insumo ou serviço são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, estatuam por unanimidade de votos em contemporâneas as decisões, assim deliberou. Trago acordos nesse sentido. Especificamente, em relação aos materiais de manutenção de peças de caminhões e máquinas agrícolas, do qual eu detalho freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas, rolamentos, parafuso, mangueiras, filtro, cabo de aço e molas, entendo que são dispêndios essenciais e relevantes para a realização da atividade do contribuinte, e logo não há dúvida de que a glosa deve ser revertida. Contudo, o aproveitamento do crédito será na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal. Entendo que tais dispêndios são passíveis de serem ativados, face ao aumento da vida útil dos bens, caso se trate de meras despesas não ativáveis do integral provimento. Então, conforme entendimento do próprio patrono, que também citou a manutenção dos caminhões e máquinas agrícolas. Nesse sentido, reverto a glosa para esses itens específicos. Então, só retomando, o item tratava de várias rúbricas, né, entre materiais elétricos, materiais de expediente, materiais de manutenção e materiais de manutenção civil. Então, dentre esse rol, apenas eu condicionei os materiais de manutenção de peças de caminhões e máquinas agrícolas. Ok. Então, dentre todos os itens de materiais de manutenção, especificamente, somente ele está revertendo a glosa de materiais de manutenção de peças de caminhões e máquinas agrícolas, que estão entre parênteses, que começa com freios e vai até molas. E é na medida da depreciação, respeitado o tempo que restar para a desvalorização do bem principal. Tá? Então, está aí a delimitação. Já é nesse sentido mesmo que a turma tem votado, mas esse aí eu passo um por um se está concordando. Elcio? Concordo. Então, ele está glosando todos os outros bens materiais, mantendo esse. Leonardo? Pela falta de prova, acompanho, presidente. Sim. Mara? Eu fiquei na dúvida também, porque ele colocou ferramentas operacionais, todos esses itens, inclusive material de manutenção dos caminhões, aí ele fala que é falta de prova. Aí depois
ele pega e dá o crédito do manutenção do veículo porque é essencial e relevante. Mas, afinal, foi falta de prova ou não, Márcio? A falta de prova, ela não é prova material. Aí eu quis falar do direito mesmo. É falta da alegação desses itens estarem intrínsecos à atividade da empresa. A imprescindibilidade desses itens, nesse sentido que eu falei da prova. Porque no que tange a prova material, né, todos esses itens foi alvo do termo de verificação fiscal e em nenhum momento a gente trouxe aqui questões de falta de prova em relação à nota fiscal, de aquisição, de contabilização, nada, não é nesse sentido, é justamente no direito mesmo. Tá, eu estou entendendo que é prova no sentido da demonstração de que itens que poderia ser aplicado em qualquer unidade da pessoa jurídica, e aí inclui unidade não operacional, e que aí ela não foi específica no sentido de apontar que aquele item é especificamente operacional, empregado em atividade operacional. Perfeito, presidente. Inclusive, faço uma pequena observação. Nesse item de materiais de manutenção, no qual eu replico todas essas rúbricas que estão inseridas nesse item, materiais de manutenção, eu tiro o etc. Ok. Então, aqui, essa frase sua, assim, ante a ausência de prova, não há como deferir o pleito recursal em tal matéria, é relativo à ausência de comprovação, não é prova, não, é ausência de comprovação, né? Perfeito, Mara, mas, contudo, eu já estou colocando aqui um ajuste desse item aqui para ficar mais claro. Tá, aí os outros lá, aí dentro desses, você ressalva, então, a manutenção das peças de caminhão. Tá certo, eu acompanho. Ok. Laércio. Merecimento. Acompanho. Marcos. Acompanho. Pedro. Márcio, eu acho que se você tirar a palavra prova, talvez, e falar que ele não demonstrou a relação de essencialidade e relevância com a atividade, já mata. Perfeito. Eu já estou anotando aqui para fazer esse pequeno ajuste. Já resolve. Mas tira o que você está dando provimento, tira desse parágrafo aí também. Porque já está no final, né? Especificamente em relação... Tá. Aí acompanha. Ok. Eu também estou acompanhando. Então, aqui, julgamos materiais de manutenção de peças de caminhões e máquinas agrícolas, começa em freios, vai até molas. Molas está repetido. Correias, molas, rolamento. Depois cabo de aço e finaliza com molas. Tá. Na medida da depreciação. Ok. Então, esse item Perfeito, também... Já estou ajustando aqui, retirando. Tinham duas vezes mesmo. Tinha duas vezes. Podemos seguir, agora, Márcio? Podemos. Materiais de limpeza. Exato. Balde e estopa. Materiais em geral. A própria descrição dos produtos demonstra sua total impertinência aos requisitos legais para a obtenção do crédito. São despesas administrativas que estão distantes do processo produtivo, como já demonstrado em julgados acima citado. Logo, mantenho a glosa. Ok. Alguém discorda? Ele manteve a glosa de material de limpeza. Só uma observação rápida. É porque, assim, tem, por exemplo, Márcio, tem setor de alimentício, por exemplo, em que existe uma limpeza específica que, às vezes, a gente dá, né, para o setor. Então, do jeito que você está falando aqui, não, até que... É que eu só fico com receio de fazer uma afirmação muito categórica no sentido de que o material de limpeza nunca é essencial ou relevante, entendeu? Mas no escopo do processo que estamos julgando, não há também, no mesmo sentido, não há demonstração de que seria plausível a concessão do crédito.
É nesse Se sentido. você puder só dar uma fortalecida, no caso em concreto, acabou ficando genérico. Aí, conselheiro Pedro, o que acontece? Deixa eu só retomar aqui, que no início do voto, no qual eu não relatei, porque estava logo um item que eu criei aqui logo abaixo do conceito de insumo, que eu falo sobre questões processuais. Então aqui, eu já estou justamente dando um indício do que, como foi conduzido esse processo. Realmente tem alguns itens que ficou muito genérico mesmo. Tá? Então não deu nem para adentrar se realmente isso seria essencial ou relevante para a atividade. Então, por mais que de repente o texto esteja assim um pouco mais... no contexto do voto ele se explica. Perfeito. Okay. Perfeito. Acompanho. Eu também, então, vencido o item material de limpeza. Presidente, só uma observação. Sim. É que eu vou acompanhar também nesse item, mas só deixando a observação que nós já concedemos, né, em alguns casos específicos, materiais de limpeza, sanitização. Sim, né? sim. Então é mais pela falta aí de demonstração desses... A sanitização, inclusive, eu lembro de um dos processos que era justamente no próprio na produção, né? Era uma empresa agrícola, então aí tinha desratização e outras coisas assim em relação ao próprio produto, insumos ou produto. Okay. Olha, não tem problema algum. Eu já estou deixando anotado aqui, também vou fazer um complemento nesse parágrafo aqui, viu? Okay. Esse sentido que a turma observou. Então vamos ao próximo, que é pneus e câmaras de ar de obra. Perfeito. Pneus radiais, pneus tratores, câmaras de ar, protetores de câmaras de ar. O presidente travou. Agora eu abri a tela aqui para ver. Aliás, eu acho que até o meu aqui... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tá, porque eu vou concluir então, porque vou até o final, mas eu depois também vou precisar resetar aqui. Tem várias caixinhas pretas aqui. Hoje promete, hein? Hoje promete. A internet todo mundo está dando problema. Em Belo Horizonte está chovendo. O Laércio tá fora? Não, tô aqui. Ah, não, tudo bem. Então tô ok. A sua câmera estava fechada mesmo, né? Não. Não? Aberto. O áudio só tá fechado. Então para mim estava preto, mas agora apareceu. Vou expulsar o Paulo. Eu tô só vendo você e o Elcio agora. Agora a Mara. Eu também. Todo mundo tá com a definição baixa? Deixa eu ver aqui. Sim. Mas eu acho que mesmo, às vezes eu não vejo também não, mas ouvindo, para mim, a bola para frente. Eu acho que tem que ficar gravado, viu, Elcio? Sua cara tem que ficar gravada. Pois é, mas no de quem está gravando, né? No meu computador aqui não precisa não. Não sei se o computador que está gravando está te gravando. Se a nossa internet cai numa sessão, né, o pessoal anda falando muito aí em carro autônomo, né? Eu quero ver quem vai entrar num carro que anda sozinho aí pela internet. Eu sou um cara, adoro tecnologia, amo tecnologia, mas eu não... Na Califórnia eu até entro, né? Mas aqui no Brasil tá complicado. Não, nem lá fora. Na Califórnia já teve alguns acidentes, vários acidentes fatais, né? Lógico, é bom quando você tem uma reta, você senta no carro e vai, você quer o controle, né? Isso tudo bem. Mas você não poder tomar o volante e dirigir... Se tirar aquele cochilo tranquilo, é muita confiança no Elon Musk. Exatamente. Bom, meu caiu, eu estou entrando pelo celular. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, vai ter que ser aqui porque a internet caiu até agora não voltou. Ela dá uns picos, pisca e volta, mas dessa vez caiu não. Eu só estou vendo você, presidente. Na minha tela aqui eu só estou vendo você. Eu só estou vendo você.
Quem está gravando está vendo todo mundo? Oi? O Márcio, Eu estou vendo. você está ouvindo, Márcio? Eu estou ouvindo todos. Só não vejo. Você ficou um tempo congelado, Márcio. Mas eu posso dar um iniciar aqui. Para mim tá todo mundo aparecendo aqui. Então deixa eu iniciar rapidamente. Tá bom. Paulo saiu. Não, eu voltei já, é que agora... Imagem, tá todo mundo com a imagem. Hoje tá ruim mesmo, hein? Hoje não, agora à tarde, né? Podemos seguir, presidente? Podemos. Bom, nós Pneus. só vamos ver. Nós estávamos no item... Pneus e câmaras de ar. Pneus e câmaras de ar e mão de obra para manutenção de pneus. Isso, é esse mesmo. Diminui a qualidade sua, Márcio, que você está meio travando. Olha, já tá ok aqui, já está em baixa definição. Mas a tua imagem está travando mesmo. Vamos lá, qualquer coisa a gente... Que agora eu reiniciei e apareceu todo mundo, estou ouvindo todo mundo bem. Tá. Vamos lá. Pneus radiais, pneus tratores, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar. Sobre o tema, há entendimento no CARF quanto à possibilidade de crédito conforme se verifica no Acórdão 3201-005061. Conselheiro Leonardo Macedo, ao transcrevo. Nesse contexto, voto por reverter a glosa de custos relacionados a gasto com pneus e câmaras de ar apenas na fase produtiva e industrial, devidamente comprovados na escrita e em documento fiscal, entendendo que tais dispensas são passíveis de serem ativados, na medida da sua depreciação face ao aumento da vida útil do bem, respeitando o tempo que está a desvalorização do bem principal. Então, estou revertendo a glosa para esse item. Tá, eu pondo aqui fase produtiva e industrial. Ok. Alguém discorda? Então, segue. Uniforme e materiais de segurança do trabalho, filtro e botina. O inciso 2 do artigo 3º da 10.637, da 10.833, prevê a apuração dos créditos relacionados aos bens utilizados como insumo na produção e fabricação do produto destinado à venda, no caso do açúcar e o álcool. As aquisições citadas nesse item se referem a produtos aplicados na lavoura de cana-de-açúcar, combustíveis utilizados em veículos e máquinas agrícolas, ferramentas em geral e insumos não vinculados à produção. Conforme já relatado acima, no item que trata de transporte coletivo de empregados, entendo que cabe reverter a glosa no que se refere apenas aos equipamentos de segurança nos termos que consta do parecer COSIT, no qual transcrevo, que ressalto o seguinte ponto do parecer: ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou prestação de serviço por parte da mão de obra empregada nessa atividade, como no caso dos equipamentos de proteção individual EPI. O termo filtro é genérico e não está descrito pela recorrente em que parte do processo produtivo é empregado, nem mesmo a sua relação com o equipamento de segurança. Por isso, voto em manter a glosa desse item filtro. Estou revertendo apenas na despesa com equipamento de proteção individual
no caso, a botina. Esse filtro aí não seria uma máscara filtrante? Isso. Eu acho que é exagero não, já é preciosismo excluir o filtro. Eu não consegui captar o que é o filtro, por isso que eu votei assim. Mas os senhores entendendo o que é, eu não, sinceramente, em nenhum momento ficou claro para mim o que é o filtro. Inclusive, eu acho que eu até pesquisei na internet, mas filtro sozinho, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma palavra associada a ela, mas assim como ele caracterizou a botina como uniforme material de segurança do trabalho, o filtro no âmbito de uma empresa, estando ele relacionado com uniformes, é para aqueles ambientes em que ele é de fato exigível, né? Não, desculpe a palavra, presidente e relator. No ato de cortada da cana, o filtro está dentro de um contexto, e realmente pode não ter sido especificamente tratado o que seria esse filtro, mas no contexto da botina, às vezes quando você vai para a lavoura, você tem um filtro para impedir que a cana mesmo, quando você está cortando, voe alguma coisa no rosto da pessoa que está cortando. Tipo, é como se fosse uma tela. Como se fosse aquela tela, quando você passa, inclusive, nos canteiros, que alguém está cortando uma grama. Isso que eu imaginei agora. Sinceramente, agora, mas no processo não tem esse esclarecimento, então por isso que eu votei assim, mas se a turma entender... igual aquele meu caso do mês passado, que eu não sabia o que era o carretel, né? Não está bem claro. Tá. Não ficou. Ele está revertendo o uniforme material de segurança do trabalho, então aí eu quero saber se a decisão da turma inclui ou não o filtro. Eu incluo o filtro, porque se você verificar esse pessoal que corta mato, não só cana, todos usam aquela capa, né? Fica parecendo uma abelha, né? Todos eles usam. Então, se tivesse descrito tela, eu acho que remeteria a pensar dessa forma. O filtro não me fez remeter dessa forma, mas eu estou acompanhando também, revertendo então o filtro. Então também está, ok. Então, alguém é contrário? Eu faço uma sugestão aí, para você esclarecer o que é esse filtro. É que na descrição das notas fiscais, se você pesquisar filtro ali, aparece uma descrição de um filtro. E não seria bem aquilo que eu estou pensando, não, que seria um equipamento individual, né? Parece mais um filtro para utilizar no ambiente. Que ali tem uma descrição de filtro ali. É porque se você pensar bem, e a gente fez uma analogia com esses canteiros, né? Inclusive a Colurb, né? Utiliza muito, né, essas telas. Eu não sei se isso seria realmente um EPI, não. Ali está descrito filtro Metal Sinter modelo 5000. Na descrição das despesas glosadas ali. Márcio, não é individual, não. Que a mas seria relevante, né? Consta no documento. O Marcos, quantas unidades constam? Então, é mais de um item que está descrito como filtro ali, mas tem 2 em 1. É filtro Metal Sinter o quê? 5000. Isso aqui é filtro de diesel. Pesquisei na internet, agora é filtro para diesel. Eu vi isso aí. Mas pode... Bom, olha, presidente, eu vou manter então, porque realmente foi fato, foi alvo dessas minhas pesquisas, eu não encontrei, agora quando a gente remeteu aqui para essa analogia da tela, e que realmente seria essencial, relevante e tal, mas eu vou manter a glosa. Tá certo. Foi o relator que teve o processo, analisou. Tem um outro filtro ali, filtro separador de água. Também é uma outra coisa. Bom, então vamos lá. Ficou aí a questão do filtro. Retomando o julgamento em relação ao filtro. O Elcio
Acompanha o relator ou diverge? A gente poderia seguir adiante, eu vou verificar aqui no termo de verificação fiscal como é que esse filtro foi tratado. Tá certo. De repente o fiscal tem identificado, tem alguma identificação. Vamos lá. Vamos seguir adiante? Então vai, vamos seguir. Vamos seguir. A indevida desconsideração das atividades agrícolas como insumo da atividade agroindustrial. Se refere aos insumos aplicados na fase agrícola da produção, reitera o entendimento acima empossado no sentido de que o insumo comprovadamente empregado no processo de produção e desde que seja essencial e relevante ao processo produtivo, deverá dar descrito direito ao crédito, nos termos do que ficou decidido pelo STJ, no qual transcrevo trecho do RESP. Nesse sentido, pouco importa se as despesas foram na área agrícola ou industrial, cabendo a análise apenas quanto ao critério da essencialidade e relevância e a participação do insumo no processo produtivo da atividade fim empresarial. Isso foi um item que está para ser enfrentado, mas que não tem maiores detalhes, é apenas um item para ser enfrentado, e eu estou me pronunciando desta forma, para que o item fique evasivo e sem nenhum pronunciamento. Sim. Da ilegalidade das glosas especificadas no termo de informação fiscal, das despesas com arrendamento agrícola e aluguel de veículos. Sobre as despesas de arrendamento agrícola, o relatório fiscal trata apenas de despesas de aluguel, justificando a glosa nos seguintes termos: aluguéis de imóveis pessoa física, aluguéis pago a Luiz Chignari e aluguéis imóveis pessoa jurídica pagos a Sérgio Rubens Lupato. O crédito das despesas de aluguéis está definido no inciso 4, artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, aluguéis de prédio, marcas e equipamentos pagos à pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa. Portanto, só é admitido pagamentos à pessoa jurídica. Receita Federal tem o entendimento através da emissão de pareceres de que veículos não correspondem ao conceito de máquinas e equipamentos. Verifico que a glosa se deu pelo fato de que a despesa seria com pessoa física e a lei somente permite o crédito quanto à despesa com pessoa jurídica. E assim sendo, mantenho a glosa da despesa com arrendamento de imóveis. Que, na verdade, conforme já detalhado, se trata de aluguéis. Tá, mas é pessoa física. De pessoa física, perfeito. Tá, então é bom delimitar isso aí. Está glosando por se tratar de pessoa física. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, aluguel de imóvel PF, né? Já tá. Uhum. Sim. Ok. Alguém discorda? Não. Então, Presidente, sim. só uma dúvida que eu estava vendo aqui no TVF, com relação ao aluguel de veículos, ele está tratando como aluguel de veículo de pessoa jurídica. Sim, mas quando você vai no detalhe, foi pago ao Sérgio Rubens Lupato. Não, esse é do imóvel. Sim, esse é do imóvel. E o aluguel pago... Aí o do aluguel de pessoa jurídica, eu vou ler. Aluguéis de veículos PJ, locação de automóveis Gol e Saveiro da Comercial Germânica Limitada, utilizados na área agrícola. Daí depois continua, veículos a serviço do refeitório e um semi-reboque canavieiro. Aí já entra em outros detalhes, né? É que o veículo não se enquadra. Seriam máquinas, equipamentos. Mas tem o semi-reboque. A turma já há muito tempo atrás já enfrentou bem essa questão dos veículos. E pelo menos na época eu lembro que aquilo que
era caracterizado, por exemplo, eu lembro bem dessa diferença, o caminhão, aquele caminhão Munk, aquele lá, ele era o quê? Ele não era simplesmente um veículo, e sim ele era um equipamento de alçar carga. Então, naquele caso específico, foi dado considerando não um veículo em si, mas um equipamento de utilização industrial. Tá? Agora, você dizer que um Gol, né, é um veículo de passeio utilizado, aí já é mais... não dá para caracterizar como um equipamento, é veículo mesmo. Eu lembro que eu peguei situações que eram, por exemplo, utilitários, mas era assim, acho que era uma Toyota, algo assim, também não estava caracterizado que era utilizado como equipamento, ele era um veículo de transporte de pessoas, né? Cargas e pessoas, mas era veículo. Alguém quer se manifestar mais aí em relação a veículos? Esse veículo aí, especificamente, o que é, Márcio? Porque aqui no seu voto só fala que ele leu um Gol e mais um outro carro na área agrícola, e depois um de refeitório. Ele leu isso aí. Não sei onde ele leu, mas eu ouvi. Posso ler, presidente? Foi o Leonardo. O Leonardo que leu, tá. TVF. Aqui no TVF tem veículo a serviço do refeitório e um semi-reboque. Tá. Aí fala, um semi-reboque canavieiro. Tá. Aí é um equipamento. Aí eu entendo que é um equipamento. Mas ele tá ali, ó, é locação de Gol e Saveiro. O veículo é um Gol e um Gol e Saveiro. É veículo, né? Não, aí sim, o Gol tá... Mas onde é que entra o semi-reboque junto com isso? Veículos a serviço do refeitório. É o Gol e Saveiro a serviço do refeitório. Continua sendo veículo. Sim, mas está nesse... Mas está caracterizado como arrendamento agrícola para esse semi-reboque aí? Tá como aluguéis, ele tá no item aluguéis de veículos PJ. Aí fala, locação de automóveis, Gol e Saveiro, da Comercial Germânica Limitada, utilizados na área agrícola. Aí ele põe, veículos a serviço do refeitório. Então, não dá para saber se está na área agrícola. Porque mais à frente vai ter mais um item que eu vou tratar de aluguéis de veículo pessoa jurídica. Aí, deixa eu ver aqui, ó, locação de automóvel Gol e Saveiro, utilizado na área agrícola, veículo a serviço do refeitório e um semi-reboque canavieiro. Então, mais à frente, é porque eu não identifiquei esse semi-reboque nesse item que a gente está tratando agora. Eu vou tratar desse okay. mais à frente. Ok, tá. Então vencido esse item que é o 11.4, né? E 11.4.1, despesas com arrendamento agrícola e aluguéis de veículo. Então esses aqui foi negado. Perfeito, ele está delimitado exatamente no termo de verificação que eu trago para dizer o porquê eu estou mantendo a glosa para esse caso específico, aluguel de imóvel para pessoa física e esse aluguel de imóvel também para pessoa física. Okay. Esse caso do Gol, de Saveiro, a gente vai tratar mais à frente. Lá na frente, ok. Então aqui são aluguéis de imóvel e veículo, pessoa física. O relator está mantendo a glosa. Alguém discorda? Eu não entendi muito bem por que está mantendo a glosa. Porque é a pessoa física. O pagamento é a pessoa física. Ele colocou aluguéis de pessoa jurídica, mas quem recebeu foi Sérgio Rubens Lupato, que é um CPF, identificado pelo CPF. Todas as despesas glosadas foram pagas para esse cara? Nesse item aqui... Nesse item, conselheiro. Nesse item. Se não tem dúvida quanto a isso, eu acompanho. Aproveitar que eu estou falando aqui,
sobre aquela questão do filtro, eu olhei aqui, a própria fiscalização inclui o filtro como material de segurança, mas na manifestação de inconformidade dele, ele não traça uma linha sobre esse filtro. Então, quer dizer, não houve uma manifestação expressa, né, sobre ele. Então, no caso, eu acompanho o relator quanto a esse item também, ou aquele outro. Tá, então voltando lá, ó, o item era uniforme e material de segurança de trabalho. O relator, ele reverteu a glosa, exceto de filtro. Alguém discorda? Então, ok. Então, finalizado aquilo lá. E o item seguinte Presidente, desculpa, agora eu estou revertendo para a botina e mantém o filtro. Então, reverte uniforme material de segurança, exceto o filtro. Perfeito, ok. Tá? Então, continuando. Aqui... Então, vencemos aqui o 11.4 e o 11.4.1, que era aluguel de imóvel e de veículo pago à pessoa física. O item agora 11.4.2, despesas com transporte, pedágio, combustível e armazenagem portuária. Perfeito. Serviço de transporte coletivo de funcionários prestado pela Jocar Transporte Mirandópolis. Sobre esse tema, a jurisprudência do CARF, a qual me filiei, tem se decidido que não há previsão de crédito sobre insumos não previsto na lei, conforme a despesa de transporte coletivo de funcionários. Nesse sentido, cito o voto do conselheiro Charles Maia, no acordo 32.01.006.214, no qual transcrevo. Trago também trecho do parecer normativo COSIT número 5. Entendo ser pertinente observar que a despesa aqui tratada está relacionada ao serviço prestado para transporte de empregados, sendo essa uma despesa que viabiliza a atividade da mão de obra da empresa e, portanto, não está intimamente ligada ao processo produtivo, bem como não se trata de insumo essencial e relevante para a industrialização do produto fim. Dentro desse contexto, mantenho uma glosa das despesas de serviço de transporte coletivo de funcionário. Ok, alguém discorda? Pedro, discorda ou quer falar? Presidente, a gente já deu provimento quando esse transporte é para lavoura, né? É isso mesmo, Presidente. Sim. O conselheiro Pedro tem razão. Quando é no transporte interno, na lavoura, nós concedemos. O que nós não concedemos é o transporte, por exemplo, da residência do empregado até a unidade. Ah, ok. Você falou transporte coletivo interno, o transporte interno. Isto. Tá. Daí nós concedemos. Ok. Agora, o transporte da residência do empregado até a sede da empresa, não. Eu não sei o que se trata aqui. Se me permite a palavra, inclusive no laudo que a gente contou, a gente demonstra a extensão das áreas e a necessidade de levar os trabalhadores até uma parte muito central da região do coletivo para que seja realizado esse corte e a colheita lá da cana-de-açúcar. Então, a empresa se referia a esse tipo de transporte. Não o transporte até a empresa, mas sim deslocando ele do central da empresa até as áreas mais interioranas da plantação e etc. Para isso é necessário um transporte específico. Tá. Agora, isso aí está identificado nos autos? O relator sabe, tem essa informação? Posso checar aqui, presidente. Mas isso não iria alterar a forma eu vou manter a glosa, porque entendo que se abrir um precedente para essa atividade, outras atividades, eu pensei dessa forma também, outras atividades. Já foi aberto o precedente. Não, quando você fala de precedente, depende. Eu também tenho vários também que eu localizei, poderia ter colocado outros também. Não, mas tem uma diferença entre transporte coletivo de empregado da casa deles para a empresa. Esse caso da empresa para a lavoura,
do transporte coletivo à lavoura é uma exceção. Eu acompanho o relatório. Não, eu não entendo dessa forma, conselheiro. Eu acho que isso isso é necessidade operacional da empresa. Não se enquadra no conceito de essencialidade e relevância, não. Independente de ser na lavoura. Tudo é necessidade da empresa, é operacional da empresa. Total liberdade para discordar. Eu só tô falando a turma tem diversos precedentes. Não, isso não é unanimidade, não. Não, mas na turma era, antes da aula. No caso, não sei se era, não, Pedro. Bom, já ficou claro aí que há divergências, então vamos lá. Em relação ao transporte interno de funcionários da sede para a lavoura. Dessa forma, transporte interno de funcionários da sede para a lavoura. Vamos ver como vota o relator. Mas tem essa discriminação, presidente? Não, eu acho que tem uma despesa em geral com uma transportadora ali, né? Não tem essa discriminação, não. Não tem, não. Não tem a discriminação, mas nem no termo de verificação fiscal, nem na manifestação de conformidade. Porque tem uma questão, né? A manifestação de conformidade que forma a lide, né? Ele não contestou isso aí na manifestação de conformidade. A fiscalização fala, quer ver como é que a fiscalização fala? Serviço de transporte coletivo de funcionários prestados pela Jocar Transporte Mirandópolis. Só isso. Na manifestação de conformidade ele não fala nada. De fato, não está. Aí seria questão de, igual lá um item anterior, de demonstração de que seria, ele corresponderia àquela exceção que a turma concede. Paulo, de fato, eu estou conferindo e nem no recurso voluntário ele faz essa comprovação. Então acho que não há como manter. Alguém mesmo assim quer manter. Entrou alguém aí na sala. Entrou alguém. Não, é o próprio. O I5 aqui é o patrono, tá? Acho que ele travou. Ele travou e talvez. Ele tá com duas janelas. Tiago. Acho que agora ele não. Tá, acho que ele tá. Só, Paulo, só tem um porém aí. Eu voto pelas conclusões nesse item. Toda afirmação categórica que concretiza uma máxima assim, meio complicado. Essa matéria aí, só o Leonardo Macedo para esclarecer para a gente aqui. Pedro, aqui é o seguinte, Pedro, veja só, o relator está negando. Como ele está negando, não vai entrar no dispositivo, porque no dispositivo só vou colocar aquilo que está sendo dado parcial provimento. Perfeito. Seria o caso, então, de você fazer uma declaração de voto para estar apresentando seu entendimento. Porque aqui não tem como, olha, vencido o conselheiro Pedro, porque eu não foi dado provimento parcial ou integral nesse item, então ele não vai constar do dispositivo. Porque no dispositivo eu coloco o que está sendo dado, somente o que está sendo dado, parcial ou não. E demais, conselheiro Pedro. Então aí já ficou esclarecido para os outros conselheiros que também já consultaram no processo que não se trata da sede para a lavoura. Quem trouxe essa argumentação agora foi o patrono. No processo... a minha discordância é dizer que transporte coletivo como uma máxima que nunca pode ser, entendeu? Não se enquadra. Entendi o ponto. Eu diria mais, no caso, um concreto, tal, essa é a minha divergência. Paulo, até o final do voto, eu vou pensar se eu voto pelas conclusões ou não. Tá bom. Tá. Porque é só por causa dessa peculiaridade do tipo de decisão que será registrado. Mas talvez não precise, porque também Ok.
essa questão da lavoura não veio muito, não foi trabalhada, então também não está em discussão, aí fica... Ok. Então, seguindo em frente, serviço de transporte coletivo foi negado, todo mundo acompanhando o relator, né? O patrono, alguma questão de fato, patrono? Pode? Tá sem voz, patrono? Doutor Tiago? Está sem áudio, patrono. Está sem áudio. Não, está sem áudio o seu. É o seguinte, se foi colocado... Deixa eu explicar uma coisa. Se foi colocado o fone de ouvido, quando tira, o áudio não volta. Vai ter que, talvez, sair e entrar novamente. Acontece isso aí, do áudio ficar mudo. Deixa eu ver se ele... Estamos te aguardando. Não estamos ouvindo. Você está me ouvindo? Faz um sinal de positivo. Opa, parece que agora sim. Desculpe, pessoal, não sei se vocês conseguem me escutar agora. Agora sim. Eu peço desculpas, eu só queria fazer um esclarecimento. Na página 22 do recurso voluntário, a gente traz um item específico sobre transporte de empregado. E quando se começa a falar lá sobre, nós falamos que se mostra indispensável o transporte diário de pessoas até as áreas de cultivo para semear, cortar, aplicar substâncias químicas de prevenção e etc. Só para consignar que a gente trouxe isso numa parte do recurso voluntário. Ok, mas versou em manifestação de inconformidade também? Eu preciso abrir aqui só para confirmar, mas acredito que... Parece que já foi analisado aqui por um dos conselheiros e não identificou lá. A gente assumiu esse processo em andamento, então não... Ah, tá. Ok. Bom, mas também seria o caso, se estiver havendo uma omissão do colegiado depois, caberia aí, então, aí, os embargos, né? Tá. A questão do fone de ouvido, Thiago, você chegou a me ouvir? Quando a gente coloca o fone de ouvido e depois tira, o áudio não volta. Desculpa, é porque aqui caiu a energia tá. o celular, então eu estava em dois lugares, com o fone para um lado, fone para o outro. Ok, O conselheiro Pedro, obrigado. Foi importante você realmente aguardar até o final do voto. Porque pode ser que realmente, porque o processo estava uma mistura, você tem que ficar destrinchando, tem itens replicados, né, que voltam a... Então, você vê, a gente está tratando aqui de transporte, mas aqui é o transporte coletivo, aí vem um item com o transporte de mão de obra, entendeu? Então, as coisas vão se repetindo, pode ser que esse item vai ser tratado mais à frente. Então, vamos ver, porque, conforme até o patrono disse, ele pegou o caso já em andamento. Igual série, a gente está assistindo uma série, agora a gente está vivendo uma série de itens a serem... É complicado, muito complicado. Então, vamos lá, o próximo é despesas com pedágio. A despesa com pedágio não está dentro do processo produtivo da empresa. A meu ver, se trata de despesa administrativa, não sendo essencial ou relevante para a atividade fim da recorrente. Nesse sentido, destaco o trecho do voto proferido pelo ilustre conselheiro Paulo Duarte Moreira, nosso presidente. Ok. Por essa razão, entendo manter a glosa. Certo. Alguém discorda? Leonardo quer falar? Eu discordo, presidente. Tá. Esse eu concedo. Inclusive, no processo
citado pelo conselheiro Márcio de sua relatoria, eu discordei, fui voto vencido. Perfeito, é Eu verdade. também acompanhei nesse caso a divergência, ou não, Leonardo? Não, né? O conselheiro Leonardo não entra no mérito da atividade da empresa, ele consegue sempre. Isso. Perfeito. Aqui nesse sentido, eu vou ter que fazer uma alteração no dispositivo para dizer o que não foi dado por maioria, sendo que alguns, e aí inclui aquela questão do Pedro. Eu vou ter que fazer isso, sim. O Pedro ainda está, eu acho que... mas tudo bem. Esse do frete, então, já tem que anotar para o... Não, mas eu também posso colocar como vencidos. Aí eu vou abrir um item, vencidos. Vencidos não, divergiram. Bom, eu vou anotar só o item que tem. Então tá. Ou por maioria. Não, por maioria foi. Aqui é o seguinte: no dispositivo vai constar só o que foi dado. A princípio eu ia fazer isso, só aquilo que foi dado. O que não foi dado não entraria aqui, para não misturar. Está sendo dado isso, não está sendo dado aquilo. Seria difícil com tantos grupos. Aquela regra de redação. Se limita àquilo que se dá. Você pode colocar vencidos, conselheiros que dão o provimento em maior extensão, né? Tá. O problema é quando você tem conselheiro. Não, mas aí eu vou... Mas aquilo que está se dando em menor extensão... não está se dando, foi totalmente foi negado. Então eu vou ter que abrir um tópico mesmo. Seria assim: vencidos os conselheiros Leonardo, Laércio, Pedro também ou não? Pedágio não. Quanto ao só o pedágio, que davam provimento. Agora, o Paulo, eu verifiquei aqui, lavoura eu dou. Está no laudo, está no recurso voluntário, eu dou transporte até lavoura. Eu acho que o Leonardo Toledo também, né? Então, divirjo. Tá. Para manter Tá. Aí põe lá. Aí um outro tópico. Vencido Pedro, que dá o transporte, para a lavoura. Presidente, provimento parcial nesse tópico. Tá, mas veja só, quando o relator mencionou, ele está mencionando, veja só, transporte efetuado pela empresa, transporte coletivo efetuado pela empresa tal. Aí... Por isso que eu dou parcial provimento para esse tópico. Tá. Mas essa empresa faz transporte para lavoura ou é só aquele transporte que busca na cidade traz? Não, ele está alegando que é para lavoura. Está alegando? Que é para lavoura, Se ele está mentindo ou não, aí na liquidação vai ser apurado. O problema é separar isso lá na unidade, não é como que a unidade... Mas esse é sempre o problema desses... É verdade. É verdade. Eu fico pensando... Não é problema nosso. Fico pensando também como é que é isso. Bom, eu lembro que quando era transporte dentro da lavoura, eu também dava. Mas só que aqui eu estou verificando aqui, isso não foi objeto da manifestação de conformidade, a DRJ não analisou isso, ele só traz isso em recurso voluntário. Por isso que eu vou negar aqui nesse caso. Eu também. Tá. Então está anotado como divergência, e aí como um item final, que é vencido Leonardo Laércio quanto ao pedágio, que dava provimento. Vencido Pedro, quanto ao transporte de funcionários, que dava provimento no caso de... Presidente. Sim. No pedágio, o conselheiro Laércio não me acompanha. Ele falou que sim. Não? Não. Eu entendi que sim. E com relação ao transporte interno, eu acompanho o conselheiro Pedro. Perfeito.
Eu também. No transporte também, do conselheiro Laércio? Isso, no transporte, acompanho o Pedro. Tá, ok, anotado. Então, vencido o Leonardo quanto ao pedágio, que dava provimento. Vencido o Leonardo, Laércio e Pedro, que dava provimento quanto ao transporte interno de funcionário para a lavoura. O patrono está desligado, tanto o áudio quanto o vídeo. Tiago, doutor Tiago. Eu estou acompanhando. Não, ele está lá. Desculpa, minha internet está instável. Está estável, né? Está igual a nossa. Ok. Bom, continuando. Onde estávamos? Vamos lá. Mas agora volta herbicidas e inseticidas, nós já voltamos. Não, vou para combustível utilizado no transporte de insumos e produtos. Tá, vamos lá. O termo de verificação fiscal não trata especificamente de combustível utilizado no transporte de insumo e produtos. Sobre o combustível, refere-se apenas ao seguinte: combustíveis, aquisição de óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões, máquinas agrícolas, gás liquefeito de petróleo 13 quilos. Ocorre que sobre essa glosa já me pronunciei em um tópico anterior. Sim. Por não ter ocorrido glosa específica sobre transporte de insumo e produtos, deixo de conhecer essa parte do recurso. Então, já havia me pronunciado em outro item. Sim, já está anotado em cima. Perfeito. Que é o item dos combustíveis e graxas utilizados no transporte de insumos e produtos. Ok. Tá? Frete de produtos. Tá, aí o contribuinte repete nesse item aqui. Tá. Alguém discorda? Então, segue. Frete de produtos acabados entre estabelecimento da empresa, intercompany, e das despesas com armazenagem e frete com aquisição de matéria-prima. O que se refere ao frete, o termo de verificação trata de duas glosas, no qual vejamos: aluguéis de veículos PJ. Olha aqui, ó. Locação de automóveis Gol Saveiro da Comercial Germânica LTDA, utilizados na área agrícola, veículos a serviço do refeitório e um semi-reboque, canavieiro e pagamento de frete de equipamento. Transporte de empregados. Olha o transporte de empregados aqui. Serviço de transporte coletivo de funcionários prestado pela Jocar Transporte Mirandópolis. A legislação prevê, aí transcrevo aqui o artigo 3º da 10833, né, que ela dispõe. As referidas glosas não têm relação alguma com os argumentos recursais, de modo que já tratei delas nos devidos tópicos, conforme se verifica acima. Neste contexto, não entendo que os argumentos recursais tenham conexão com o que restou consignado no relatório fiscal, que em nada falou sobre frete de produtos acabados entre estabelecimento da empresa intercompany e das despesas com armazenagem e frete com aquisição de matéria-prima. Sendo assim, deixo de conhecer esse ponto do recurso. Ok. A questão da armazenagem nem está em relatório fiscal, né? Tá. Alguém discorda? Acho que aí é possível, né? Tem um ponto aqui, uma questão de ordem, presidente. O Pedro levantou aqui pelo WhatsApp, é que na manifestação, é que ele colocou, ele se contrapôs ao transporte, à glosa do transporte na lavoura, no item bens utilizados como insumos, ao invés de serviços utilizados como insumo. Por isso que eu não tinha localizado na manifestação de conformidade. Mas, na verdade, ele contestou, sim, na manifestação de conformidade. Eu não vi porque estava dentro de bens, né? Isso não é bens, né? Isso é serviço. Eu não olhei os bens. Mas, realmente, ele contestou. Então, quanto a essa glosa aí do transporte dentro da plantação, eu vou acompanhar a divergência, então. Ainda não foi anunciado o resultado, né? Então. Não. Então, um voto de qualidade. Vencido, Leonardo.
Laércio, vencido. Elcio. Tá, mas a questão da demonstração, ele contesta em manifestação de inconformidade. Tá, e o que ele traz de argumentos favoráveis? Assim, aqui no caso, eu vou pela verossimilhança da argumentação. Como o item glosado pela fiscalização é uma linha só identifica a pessoa jurídica prestadora do serviço, não fala mais nada. E fala que é transporte só. Só fala que é transporte. Não, mas no que ele associa ao transportes aos empregados da área agrícola? Que quem faz essa associação é o recorrente, é o contribuinte. A fiscalização não faz. A fiscalização trata como transporte de empregados, como sendo transporte coletivo, só. Tá. Ele alega na manifestação, Paulo. Ele fala que é para lavoura, tal. Eu sei, mas é que não tem a discriminação, né? O que é o transporte da sede para a lavoura e da cidade até a sede? Mas aí, nesse caso, se a gente fosse vencedor nessa hipótese, a gente falaria, mas desde que seja dentro da lavoura, né? Mas como a gente está vencido, não precisa entrar nesse detalhe. Não, mas Não, então, naquele voto eu também acompanhei, votando com os que deram o transporte de funcionários dentro da lavoura. Então também eu vou aderir a essa linha e aí ela passa a ser a vencedora. Eu também acompanharia, mas como é que vai fazer essa separação? Mas aí vai ser dado o direito desde que haja nos autos haja comprovação. O contribuinte vai ter que apresentar um contrato firmado com a empresa e que mostra qual é o serviço. Vai mostrar porque é o seguinte, não teria que estar comprovado nos autos essa questão? Não, mas a fiscalização refutou, né? Ela já refutou. Esse é um problema, não foi levantada. Esse é um problema sempre nesses casos, porque é o seguinte, a gente poderia fazer o papel da liquidação, baixar a diligência, destrinchar os custos com essa empresa, ver o que foi para a lavoura, o que não foi. E aí a gente votaria com mais calma, né? Mais seguro do resultado. Mas aí também ficaria impossível de julgar os processos de insumo. Pois mas é quando tem despesas com veículos, tá? O veículo utilizado na área administrativa e o veículo utilizado na área produtiva. Se não tiver nenhuma discriminação nos autos, o que é uma coisa e o que é outra, eu nego o provimento por falta de comprovação, né? Não, é que não foi colocado em xeque. É por isso que eu estou falando. Se for negar por falta de comprovação, a gente teria que dar uma chance, então, dele discriminar isso. Não, mas a partir do momento que o fiscal ele refutou, ele deveria ser, o contribuinte deveria ser incisivo na prova. Que aí é isso que o Alcio falou, olha, está aqui a prova de um contrato em que o transportador ele pega o funcionário e não leva na sede, não, é lá nos locais indicados do plantio e da colheita. É o que ele alega. Porque ele traz alegações, né? Mas não traz nada que comprova. Mas é que aí que tá, então, eu vou manter ainda com o relator por falta de prova. E aqui, então, Porque, assim, se não foi colocado em xeque... Foi colocado. Os custos... Não, Paulo, porque, assim, os custos que essa empresa pode ser só de lavoura. Não foi colocado em xeque se era só de lavoura ou não. Você entendeu? Foi glosado de forma genérica. Transporte coletivo. Na planilha de despesas glosadas, está lá o JOCAR, está lá transporte de empregados na planilha, mas não tem nenhuma discriminação que leve aí eu concordo que aí é questão de prova. Vamos seguir? Vamos.
Então, vamos lá. Nós estamos agora... Bom, já vencemos essa questão de aluguéis de veículo, transporte de empregados? Acho que sim, né? Presidente, Sim, porque o relator, isso aí ele já tratou atrás, né? Já em tópicos anteriores. Isso, é o que está aqui num dos parágrafos. Ok. presidente, Sim, o patrono está presente? ele estava. Agora saiu, né? Ou não? Quem que é a Ana Carolina? Vai ver que ele entrou com o celular da esposa. Ele vai ter que... Ou se tiver no escritório de alguém do escritório. Doutor Tiago, se encontra? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, aqui é Ana Carolina, a internet do Thiago, eu sou patrona também, a internet do Thiago caiu, então eu tô aqui acompanhando. Tá, ok. Tá bom? Minutinho. Mas ele está aí? Eu acho que ele caiu. Ela tem autorização para entrar? É o que eu ia perguntar. Doutora, Oi. a senhora tem procuração dos autos também, junto com o doutor Com o Tiago? Thiago. Tenho sim. Ok. Um minutinho. Esses processos de insumo são... 2 horas de processo já. Presidente, Sim. consta o subestabelecimento com recurso voluntário a doutora Ana Carolina Ferreira Menegon? A doutora pode... Eu sou Ana Carolina Garcia de Rico. Você está vendo, né, Leonardo? Estou procurando aqui no subestabelecimento, presidente. Eu chamei aqui meu e-processo, mas não veio, não. Deixa eu desconectar e conectar novamente. A patrona pode nos confirmar onde que está, porque no subestabelecimento do recurso não consta, doutora. Ixi, espera só um minutinho, deixa eu até... Peço desculpa para os senhores. Ok. Vê se o doutor Tiago consegue entrar pelo celular mesmo. Exato. Apoio? Melhor a gente dar uma interrompida na gravação. Marco Antônio? Dá 5 minutos para a gente ir no banheiro. Marco Antônio? Eu vou interromper. Presidente, pode parar? A princípio interrompe a gravação. Pode falar.